Oi, gente, tudo bem? Vamos para a história? Corre lá pegar o livro, vem aqui comigo. Olha só, a gente viu na semana passada sobre economia solidária e nós corrigimos na sexta-feira, né, na nossa live de sexta, os exercícios aqui, né, o exercício 1, o que são bancos comunitários, né, que são criados pela própria comunidade, né, a gente colocou isso, e aí a gente também colocou que ele tem o objetivo de desenvolver a economia local, tá? Depois, na questão 2, foi perguntado como o banco comunitário pode ajudar a desenvolver a comunidade. E o que respondemos? Respondemos que ele pode, o banco comunitário é importante ferramenta para desenvolver a economia de uma comunidade, estimulando a produção e o consumo locais, tá bom? Depois, a questão 3 que nós também fizemos era falsa, verdadeira, falsa e verdadeira. Tá? A prozinha colocou aí para vocês, só para a gente relembrar, que a questão 4 nós não faremos, porque era uma feira, né? A gente teria que fazer se tivéssemos numa feira, ok? Então, bora comigo lá para a página 60. Olha só que imagem linda que está aparecendo aí. É canela. Essa estrelinha aqui, ó, é anis. Isso. Essa coisinha, uma bolinha aqui, é a tal da noz moscada. Tem cárdamo aí, essas coisinhas verdinha, açafrão, que é essas coisinhas miudinha, pequenininha aí, vermelhinha. Então coloquem aí no livro de vocês, vídeo aula 16/9/2020. Galera, para que serve tudo isso? Olha só, para fazer comida. Isso, temperos, a tal das especiarias. Acompanha aí comigo, olha só. Até 1498, galerinha, o comércio marítimo era entre Europa e Ásia, tá? E eles só andavam pelo mar Mediterrâneo, só. Só que depois eles começaram a expandir isso aí. Mas antes era assim, era seda da China que ia para a Europa. Especiarias porcelana que vinha da China que ia para a Europa. Especiarias da África que iam para a Europa. China, Japão, Indonésia, Índia, né? E que era chamada as Índias, tinha as especiarias e tinha muitas porcelanas, muitas sedas que eram bonitas, né? Até hoje são muito bonitas. Então ia tudo para a Europa, tá? Então era assim, feito de uma forma só pelo mar Mediterrâneo, tá bom? O que a gente tem aqui? As especiarias, o que são especiarias? Eu queria que vocês grifassem aqui, ó. As especiarias são produtos. Que produtos? Que produtos que elas são? Elas são cravo, elas são canela, noz moscada, baunilha, gengibre, pimenta. Para que servia? Para que usava isso? Usava para quê? Para temperar os alimentos, para dar mais sabor para a comida, fazer pratos maravilhosos, tá? Então, usadas para temperar e conservar alimentos, fazia remédio, tá? Fazia muito remédio com essas coisas, perfume, gente, perfume de anis é uma delícia, o chá de anis é muito bom para dor de estômago, né? A canela é muito bom para tantas dores, né? Perfumes com cheiros de canela são bons. E é caríssimo no mercado europeu. Por quê? Porque era muito difícil trazer, né, da África, da Europa, da Ásia, né, para a Europa, tá? Era muito caro, tudo muito distante. Demorava-se muito para chegar, né? Demorava-se demais para chegar. Aí o que acontece? Isso virou um mercado de luxo, só para quem tinha grana, só para quem podia pagar. Hoje a gente vai no mercado e compra canela para pôr no arroz doce nosso, né? Mas antes não, antes era muito caro, tá? Então o que acontece? Eu quero que vocês grifem aqui também que o comércio de especiarias e artigos de luxo era muito lucrativo e eram controlados por quem? Por mercadores árabes das cidades de Gênova e Veneza que controlavam todo o mar Mediterrâneo. Imagina alguém controlando todo o mar? Meu Deus!
Que poder desse povo na questão do comércio, né? Outros povos europeus também foram importantes, também quiseram participar desse vantajoso comércio aí, né? Enviaram algumas embarcações contornando a África pelo Oceano Atlântico, a fim de encontrar uma nova rota até as Índias. E o que ele encontrou no meio disso? Exatamente, ele encontrou o Brasil. Tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso livrinho. Então, bora aí. Outros povos europeus, como os portugueses, também queriam participar desse vantajoso comércio. Mandaram um monte de embarcação para a África, pelo Oceano Atlântico, pelo nosso oceano, isso, pelas nossas praias, a fim de encontrar uma nova rota até as Índias. Depois de muitas expedições, o navegador português Bartolomeu Dias conseguiu, entre 1487 e 1488, alcançar o Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, tá? Olha só quanto tempo depois, não é? Olha só quanto tempo depois. 10 anos depois disso, Vasco da Gama fez o mesmo percurso e alcançou Calicut, uma região lá na Índia que fornecia as especiarias. E os lucros obtidos com essas viagens, né, eles punham em outras expedições, que ajudaram a Portugal a se tornar o centro europeu de especiarias e comércio de luxo. Olha só que coisa mais importante, olha que coisa mais linda, quanta coisa chegando, né? Então, chegando aqui, ó, em Veneza, chegavam os mercadores, as pessoas já ficavam tudo próximas do porto ali, esperando para trabalhar tudo isso, não é? É muito legal, é muito bonito. Olha só, analisem as imagens. Olha lá no fundo, quantos barcos chegando, gente. Isso é de 1595. Pensa, cara. Olha que poder esse negócio. Agora todo mundo comigo na página 61. O que são especiarias? É aquilo que a gente grifou. O que são as especiarias? São temperos, gente. Tá? São temperos como o que? Cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre, pimenta. São utilizadas para quê? Conservar e temperar alimentos. Fazemos remédios, perfumes com ela, tá? Olha esse mapinha, vamos olhar com a Pro aqui. São as rotas a partir de 1487. Antes de 1487, ele tinha uma outra rota. Então, ele tem as rotinhas aqui, ó. A rota laranja, ele sai aqui de Lisboa e desce para a África, ó. E passa aqui no Cabo da Boa Esperança, certo? Depois, a verdinha, que também sai de Lisboa e vai até Calicut, até lá em cima, ó, perto do Trópico de Câncer. Depois, a gente tem a rota azul, que era só aqui, ó. Só aqui. Olha só. Ficava só aqui. E aí, o que os caras fizeram? Não, nós vamos crescer. Nós vamos, né, ampliar. E aí, foram embora e nós temos aí o que a gente tem hoje. Tá? Então, o que é importante vocês saberem aqui? Porque alguns povos europeus se empenharam em encontrar uma nova rota marítima até as Índias. Porque o comércio desses produtos, gente, era controlado só por quem? Por árabes. E eles estavam aonde? Em Gênova e Veneza. Olha só, eles são lá do Oriente e vinham mandar aqui no meu país, no meu continente. Não, tá errado. Então, os portugueses pensaram, vamos tirar esses árabes daqui, vamos fazer nós também. Então, a letra A é porque o comércio de produtos orientais era controlado por mercadores árabes, tá? Letra B. Quais foram as principais mudanças de percurso entre as rotas marítimas representadas no mapa? Gente, olha só, olha a rota aqui do mapa, presta atenção. Quais foram as principais mudanças? Olha só onde eles eram ali no começo, que é essa roxinha e essa verdinha, olha só. Só era ali, ó, Gênova, Veneza, no mar Mediterrâneo, só funcionava ali. Então, até 1497, só funcionava aqui, ó, dentro do mar Mediterrâneo. Só aqui, tá? E até 1487, o caminho para chegar no Oriente era só o mar Mediterrâneo, tá?
Com a rota do Cabo da Boa Esperança, aqui passou a se utilizar o outro oceano, o Oceano Atlântico, dando a volta, né, contornando a África do Sul pelo continente. Então, o que vai mudar aqui? Que a gente vai colocar na resposta. Presta atenção, ó. Quais foram as principais mudanças de percurso entre as rotas marítimas do mapa? É que até 1487 eles usavam o mar Mediterrâneo, o caminho utilizado para chegar ao Oriente, tá? Era o mar Mediterrâneo, tá bom? Então isso acontecia antes. Com a Rota do Cabo, passou-se a utilizar o Oceano Atlântico, contornando toda a África para chegar no Oriente, tá? Então eles expandiram, olha quantos continentes eles não podiam dominar, tá bom? Muitos continentes eles podiam dominar aí, certo? Então coloquem aí, não esqueçam de colocar vídeo aula 16/9/2020. Eles falam aí que é a hora da leitura e tal, e a gente vai. Essa que vocês estão vendo aí é uma sugestão de leitura de um livrinho que a gente tem, né? Que se desse tempo da gente ler na sala de aula, a gente leria, tá bom? O que essas mudanças na navegação trouxeram? Que os europeus conheciam um pouco sobre os oceanos, tá? E também acreditavam que era muito maior do que aquilo que eles já conheciam, né? Só que eles achavam que ia ter um monte de monstro ali, imagina bem que ia ter um polvo gigante que ia pegar e engolir toda a embarcação, né? Então por isso que eles faziam ali tudo perto da praia, porque qualquer coisa saía correndo, né? Nadando para a praia. E eles não iam no mar abertão assim, não, né? Agora, com a abertura do cabo, na Rota do Cabo, nossa, aí eles tinham que quebrar o medo, eles tinham medo de encontrar figuras sobrenaturais, que o mar engolissem eles, né? Eles não conheciam a outra estrutura, tá? Além disso, muitas técnicas, muitos instrumentos diferentes, né? A minha figura não abriu inteira aqui, ó. Ai, que pena. Então, o que a gente tem, né, desses instrumentos? A gente tem a bússola. A bússola é a coisa mais importante desse momento, desse período. É antiga pra caramba, né? Mas ela é super importante. A gente tem o tal do astrolábio, né? Que também é como uma bússola aí, que vocês estão vendo, né? É um instrumento aí que possibilita a orientação, né? O sol, as estrelas, como uma bússola, só que ao invés de ver norte e sul, ele vê posição estrelar, posição lunar, tá? Que é praticamente a mesma coisa, tá? Ele chama astrolábio. Então, assim, essas técnicas foi sendo aperfeiçoada, porque eles queriam chegar, eles queriam mais, eles queriam conquistar mais lugares, tá? Então, eu queria que vocês me falassem se eu chegar a perguntar quais são os instrumentos que eles usavam para orientação marítima, vocês podem colocar para mim: astrolábio, bússola, quadrante e as cartas marítimas. Gente, as cartas marítimas são usadas até hoje e são de extrema importância, tá? Os portugueses foram os pioneiros a desenvolver muitas técnicas marítimas, inclusive as caravelas, isso mesmo, aquelas que chegaram no nosso país. Muito bem, isso, ó. Eles chegaram aqui, nossa, super top, tá? Eu queria que vocês grifassem isso, porque é importante a gente saber que os portugueses estavam à frente disso. Eles foram pioneiros e desenvolveram a caravela. O que é a caravela? Uma embarcação longa, feita com velas, ó, caravela, né? É um barco à vela, que o vento é que levava. Não tinha motor. Que motor? O motor era o bracinho do povo lá no remo e o vento que podia ajudá-los e levá-los para viagens mais longas, né, para facilitar aí os bracinhos trabalhar, né? Durante meses e meses e meses e meses e meses eles ficavam no mar, então eles precisavam ter controle de alimentos, senão eles podiam morrer, os alimentos podiam também estragar, né? Então as condições das embarcações eram péssimas
higiene horrível, imagina, comida estragada, gente doente, nossa, o povo morria, era horrível, 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 horrível. E tinha muito naufrágio, as embarcações se perdiam pelo mar. Não foi fácil o começo para eles também, como nada é fácil, para eles também não foi. Olha só que coisa mais linda essa bússola, gente. Tá? Essa bússola é um instrumento, né? Na ponta dela tem um ímã, uma agulha de ímã, tá? E aí a gente tem a rosa dos ventos aí dentro, que vocês já fizeram, que é super importante, tá bom? Essas caravelas, elas eram ágeis, velozes, tinham várias velas, né? Vários panos, várias velas mesmo, né? Que ajudavam, eles conseguiam manobrar ela com mais facilidade, tá? O vento facilitava isso para eles. E aí a gente vai lá na página 63. Todo mundo na página 63 comigo, enquanto carrega aqui um videozinho, tá? Sobre as navegações. Vocês vão aqui comigo para a página 63. Antes da gente ir para a página 63, aguenta aí só um minutinho, a gente está falando sobre essas primeiras navegações, gente. Elas trouxeram, né, esse descobrimento do Brasil, né, que todo mundo quer tem muita coisa para a gente entender, para a gente falar, para a gente pensar sobre isso. Mas a gente imagina sobreviver a longas viagens, né? Assim, olha, eu não sei quanto tempo eu vou ficar em mar, mas eu imagino que eu vou ficar no mar 6 meses. Então eu pego 6 meses para comida. Vocês pensam que tinha comida industrializada, que tinha salgadinho, bolachinha? Não, era comida, comida, comida. E essas comidas estragavam, não tinha geladeira, né? Não tinha nada disso. Então se colocava as carnes com muito sal para elas não estragarem. Colocavam as comidas dentro das banhas dos animais para elas também não estragarem. Então era muito difícil, mas mesmo assim a comida ficava podre, as pessoas começavam a ficar doentes, comiam comida estragada. Então assim, não tinha como limpar as coisas dentro do barco, né? Como é que vai fazer toda essa limpeza? Como é que vai fazer as coisas? Então o povo sim pegava muita doença e acabavam morrendo. E o que faziam? Era só jogar, as pessoas acabavam jogando, infelizmente, essas pessoas no mar, tá? Então, enquanto tenta abrir aí o vídeo, tá? A gente vai para... eu tava falando aqui das caravelas, né? Que elas são grandes, olha só que bonitinhas, né? Olha, são várias velas, né? Olha, um carinha lá em cima, olhando o mar, as pessoas puxando a vela, né? Essas velas vão direcionando, né, para eles irem para lá e para cá, né? Tinha farinha para fazer o pão, mas a farinha também atrai o rato, então a gente tem bastante doença aí, né? Olha só na questão 3 aí, enquanto o nosso videozinho ali tenta abrir. Olha só, gente, era para ter uma imagem aqui que também não está abrindo. Essa coisa de gravação é assim mesmo. Deixa eu tentar dar é isso, vamos ver se volta agora. Vocês estão comigo e eu estou com vocês. Muito bem, olha aí então, vamos conversando sobre a página 63 até voltar a plataforma funcionar. Quem é bom faz ao vivo. A gente tem aí, olha quantos bichos tem no mar. Uns bichos feios, né? Eu também não gostei, não. Esses monstros marinhos, né? As coisas horrorosas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem... Ih, galera. Voltou, tá vendo? Aqui que a gente tem aqui? A gente tem os monstros que eles, assim, eles imaginavam ter. Porque imagina, eles ficam navegando 6 meses, 8 meses, 1 ano no mar. Aquele sol, né? Frio, chuva. Então a imaginação deles era muito grande para que essas coisas acontecessem, né? E aí a gente vai ver como os animais são representados na imagem, né? São reais, são imaginários. A gente já viu isso? Não, né? A gente nunca viu esses tipos de animais.
e as dificuldades que eles enfrentavam, né? Eu não sei quais são as dificuldades enfrentadas por eles, mas eu sei que são grandes, né? São dificuldades imensas aí que a gente pode imaginar, além da questão da comida, além da questão deles estarem passando por doenças ou deles, sei lá, estarem sozinhos, sem famílias, né? Fica muito no tempo no sol, pode ter febre, nós estamos. Era um momento muito difícil, né? Então eles podiam fantasiar esses animais, eles podiam, muitas vezes esses animais podiam ser baleias, podiam ser tubarões que eles não conheciam bem, e eles imaginavam que eram uns animais meio doidos aí, que eram donos do mar, que iam atacá-los ou qualquer outra coisa assim, né? Então é difícil também para eles essa vivência, né? E aí a gente tem o exercício 4, né? Que é para a gente assinalar com um X os recursos que facilitaram a navegação nos anos 1400, né? Então, olha, gente, o nosso livro não quer abrir mesmo. Então, a gente vai fazer junto a questão 4, que depois vamos ver se abre aí a questão 3. Na questão 4, o uso de velas triangulares e quadradas. Sim, a gente viu no desenho. Desenvolvimento das caravelas, sim. Invenção do motor, tinha motor nessa época? Não. Aperfeiçoamento da bússola e do astrolábio, isso mesmo. Então, esses 3 a gente tem. A questão 3, A e B, eu queria que vocês pensassem nelas um pouquinho, né? Falando um pouco da dificuldade, pensem aí, coloquem para pro, que na sexta-feira a gente corrige na nossa live de sexta, tá? Então, a gente vai corrigir a questão 3, A e B, na nossa live de sexta. E aí eu abro o videozinho para vocês, pra gente concluir essa questão. Tá bom, gente? Um super beijo, um abraço e fui pra vocês!